Seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre o tema Medicina Legal. Estamos dando continuidade ao estudo de traumatologia forense. Eu sou a professora Débora, já estou algumas aulas aí caminhando com vocês, torcendo por vocês para a assimilação, para a compreensão desse conteúdo denominado Medicina Legal. Um conteúdo muito bom de ser estudado, muito bom de ser compreendido, mas que infelizmente, ou felizmente para alguns, ele já não consta mais na grade curricular de muitas universidades referente ao curso de Direito. Então, para alguns, é novidade, né, esse tema Medicina Legal. Eu tive a oportunidade de tê-la enquanto em 2002, 2001, salvo engano, eu estudei essa disciplina na universidade, aqui em Cuiabá, mas ela não está mais na grade. Então, para alguns, é uma novidade, mas vamos assimilar a compreensão deste conteúdo. Medicina legal, como nós já comentamos nas aulas anteriores, é uma associação de conhecimento. Nós pegamos o conhecimento médico-biológico e o conhecimento jurídico. Eles trabalham juntos, a fim o quê? A fim de desvendar, de descobrir, de analisar, de compreender com clareza determinada situação que ocorre, que é uma situação que ocorre na vida real e que envolve o quê? Que envolve lesão, que envolve trauma. Então, a perícia, ela é sobremaneira importante, ela é de suprema importância para nós identificarmos se trata-se de uma cena de crime, se não trata-se de uma cena de crime. Podemos considerar como local de crime ou não é um local de crime? Há uma infração a ser apurada nesta situação ou não há uma infração penal a ser apurada, não é mesmo? Diante disso, pessoal, diante de que para alguns medicina legal trata sim de algo novo, o que eu vou preparar para vocês com muito carinho. Eu vou preparar para vocês, em especial, referente à aula de hoje, tá? Em especial, referente à aula de hoje. Então, na próxima aulinha, eu já vou trabalhar com vocês um glossário. Sim, um glossário. O que é esse glossário? Quando nós falamos de energias de ordem mecânica em relação à traumatologia, nós temos algumas denominações específicas. Nós temos alguns nomes específicos que referem-se a determinadas lesões, que referem-se a determinadas metodologias de trabalho, ok? Por exemplo, método Chavny. Esse método Chavny é um método utilizado para identificar a origem das lesões e a sequência dessas lesões. Outra denominação que eles cobram em bancas de concurso, mina de Hoffman. Mina de Hoffman nós vamos estudar na aula de hoje, mas eu vou pegar todos esses nomes complexos, todas essas situações que são cobradas em concursos e vou fazer um glossário para vocês, tá? Ou seja, o que significa quando a questão fala em mina de Hoffman? O que significa essa mina de Hoffman? Significa o quê? Diz respeito ao disparo de arma de fogo efetuado o quê? O cano da arma, ele fica encostado o quê? No alvo, encostado na vítima. Então, essa perfuração que faz chama-se chama mina de Hoffman, ok? Então, todas essas denominações, eu vou fazer um glossário para vocês, porque eu não irei me perdoar, tá? Se cair alguma dessas denominações em prova de concurso e você não tê-las visto comigo. Não, eu não vou me perdoar. Não. Então, não se preocupem, ok? Eu estou empenhada ao máximo em levar todo o conteúdo para vocês. Todo o conteúdo. Porque eu desejo muito o sucesso de vocês. É muito satisfatório. Eu só vou compartilhar rapidinho isso aqui com vocês e já vamos para a aula, tá? Domingo à noite eu recebi uma mensagem, né, um message. Falou: oi, professora, tudo bem? Estou muito feliz. Quero compartilhar com a senhora que eu passei no exame da ordem. E caiu uma questão que a senhora comentou em sala de aula. Eu lembrei na hora da sua aula. Muito obrigada pela cooperação. Professora, eu fiquei felicíssima.
Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Primeiro, porque eu tive um ex-aluno aprovado no exame de ordem. Segundo, porque eu consegui alcançar aquele aluno através da minha aula. E o meu objetivo, enquanto professora, é alcançar os meus alunos, seja lá na universidade onde eu ministro aula, seja aqui no LAC Concursos. O meu maior desejo é alcançar vocês. Meu maior sucesso enquanto professora é conseguir transmitir o conhecimento para vocês, né? Na verdade, não é transmissão do conhecimento, porque vocês também têm conhecimento. Na verdade, é de fato conseguir ser essa facilitadora de conhecimento, apresentar o conteúdo para vocês estudarem com mais afinco e alcançarem sucesso naquilo que vocês desejam. Então, eu vou fazer esse glossarinho para vocês, tá ok? Referente em especial à aula de hoje. Outra coisa, na última aula eu tenho uma surpresa para vocês. Vou anunciar algo que vocês vão gostar muito, mas fica para a última aula. Espera aí, estou preparando uma coisa muito bacana para vocês, referente a esse edital, referente à disciplina de medicina legal. Agora chega de conversa e vamos aqui para a aula de hoje. Pessoal, na última aula, nós já trabalhamos traumatologia, ok? Então, assim, de maneira bem simples, só para vocês terem essa compreensão, e se porventura você entra num táxi, o taxista ele fala, olha, eu li alguma coisa que falava assim, traumatologia forense, o que significa isso? Você que está aí, parece que estudioso do direito, cheio de livros, aí você fala, olha, traumatologia forense nada mais é que um traumatismo. Nada mais é que um trauma representado por uma lesão corporal ou representado por um homicídio. Lesão corporal e homicídio esse que são atestados por profissionais, peritos neste assunto. Lesões atestadas, traumas atestados por um médico, traumas atestados por um perito, ok? Então, nada mais é que um trauma atestado por um médico. Nada mais é que uma lesão, né, avaliada, analisada e periciada por um profissional que detém conhecimento específico para tal. E esta análise, esta observação, o estudo dessas lesões, a graduação dessas lesões, essa análise dos peritos não vai ficar restrita a eles. Desculpa. Essa análise, esse estudo, essa observação, vai ser enviada ao juiz de direito. Então, o juiz de direito vai poder instruir um processo penal com maior clareza, com maior segurança, diante do quê? Diante do relatório, diante de um auto, diante de uma nota explicativa de um profissional da área da saúde, ok? Ou um profissional perito no assunto. Então, traumatologia forense é isso. Nada mais é que traumas, né, avaliados, analisados, atestados por profissionais que detêm conhecimento específico. A análise é essa que é encaminhada ao juiz de direito ou ao nosso delegado de polícia, se estivermos diante de um inquérito policial. Então, traumatologia forense, traumatologia criminal representa simplesmente isso, ok, meu querido? Simplesmente isso, tá? E na aula passada, lembra? Vamos só recordar um pouquinho a aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos o quê? Lesão corporal, tá? Então, na aula passada, nós já demos início à traumatologia forense. Nós já estudamos alguns traumas, estudamos lesão. E não esqueçam, quando fala-se em lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, nós temos que ter em mente o quê? A lesão corporal, ela é de 3 naturezas, tá? Ela é lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa e lesão corporal préter-dolosa. Na lesão corporal dolosa, nós temos o quê? Lesão corporal leve, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, ok? A lesão corporal culposa, ela é culposa e ponto final, independente da gravidade das lesões, ok? Lesão corporal culposa, ela é denominada simplesmente de culposa e ponto final, independente da gravidade das lesões, ok?
E temos também a lesão corporal pré-dolosa. Pré-dolosa significa o quê? Crimes pré-dolosos são aqueles crimes que onde está presente o dolo e a culpa. Sim, onde está presente o dolo e a culpa. Então, pré-doloso, lesão corporal seguida de morte. Ou seja, o agente tem dolo na conduta inicial de lesionar. E tem culpa na conduta final que ocasiona o resultado morte. É o nosso clássico exemplo. O desejo do agente era apenas desferir um soco. Desferiu o soco. A vítima se desequilibra, cai, bate com a cabeça na quina de uma mesa e cai morta ao chão em razão dessa batida contundente. Ok? Então, essa é a lesão corporal seguida de morte, por isso que ela é pré-dolosa. E no artigo 129, por um todo, então, nós temos lesão corporal de natureza dolosa, leve, grave, gravíssima. Lesão corporal de natureza culposa. Lesão natural pré-dolosa, que é a lesão corporal seguida de morte. Ainda temos no artigo 129 causas de diminuição da pena. Também temos causas de aumento de pena. Também temos a possibilidade de substituição da pena de detenção por uma pena de multa. E temos também, disciplinado no artigo 129, lesão corporal que envolve o quê? Que envolve violência doméstica. Então, lesão corporal já está englobado, já está dentro de traumatologia, certo? E dando continuidade, então, essas lesões, elas são provocadas por diversas energias, né? Por diversas energias. Aqui nós vamos trabalhar 4 energias. Lesões corporais, né? Ou propriamente o homicídio, podem ser praticados por energia mecânica, energia química, energia física e energia físico-química. Então, nós temos energias de 4 ordens que dão causa à lesão, tá? Que dão causa a traumas. Então, são 4 energias que dão causa a traumas. Energia de ordem mecânica, energia de ordem química, energia de ordem física e energia de ordem físico-química. Aula de hoje, energias de ordem mecânica. Em especial, não se esqueçam, na próxima aula o quê? Perdão. Na próxima aula temos o quê? Temos glossário de termos técnicos, ok? Que são cobrados em concursos e você vai conhecê-los todos, ok? Deixa para o nosso glossário. Eu apresento o glossário e explico certinho para vocês e trago exemplos também, ok? Vamos lá, então. A aulinha de hoje, medicina legal, traumatologia, né? Tracinho, aqui faltou um tracinho. Traumatologia. Legal. Energia de ordens mecânicas. Quando falamos em energia de ordem mecânica, nós estamos falando o quê, galerinha? Estamos falando de instrumentos causadores da lesão. É isso aí. Por isso que aqui está instrumentos. Quando falamos em energia de ordem mecânica, falamos de instrumentos causadores da lesão. Nós temos 6 instrumentos causadores da lesão. 6. E vamos estudá-los todos na aula de hoje. Desculpa. Vamos estudá-los todos na aula de hoje. Então, olha só. Energias de ordem mecânica. A energia, quando fala energia de ordem mecânica, significa o quê? Significa que para realizar a ação que resulta em uma lesão, é necessário o quê? É necessário um empunho de força, tá? E essa força pode ser sob pressão, pode ser sob deslizamento, ou pode ser ainda o quê? O disparar do gatilho de uma arma de fogo, ok? Então, quando fala em energia de ordem mecânica, nós já lembramos o quê? Instrumentos utilizados para a prática da lesão. Quando fala em instrumentos, fala o quê? É necessário empenhar força, seja por pressão, seja por deslizamento, seja o puxar um
gatilho, seja ainda empurrar alguém, seja ainda socar alguém, ok? Tudo isso é energia de ordem mecânica. Então, energias de ordem mecânica é aquela capaz de provocar o quê? Provocar lesão ao corpo humano com a utilização de instrumentos perfurantes, instrumentos cortantes, instrumentos contundentes, ok? Então, instrumentos perfurantes que atravessa o tecido, instrumentos cortantes que desliza, ok? E instrumentos contundentes, tá? Instrumentos contundentes. Também temos os instrumentos compostos, vamos assim dizer, que é o pérfuro cortante, pérfuro contundente e corto contundente, ok? Então, olha só, energias de ordem mecânica é aquela capaz de provocar lesão ao corpo humano com a utilização de instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes. Pérfuro cortante, pérfuro contundente e corto contundente. Vejam que eu coloquei em cor diferente. Perfurante, cortante e contundente. Eles estão azul aqui no na nossa tela. Já pérfuro cortante, perdão, pérfuro contundente e corto contundente, elas estão em verde, tá? Por quê? Eu quero chamar a atenção que se vocês pegarem qualquer manual de medicina legal, eles vão falar assim, olha, perfurante, cortante e contundente são instrumentos de ação simples, ok? Agora, se nós pegarmos um instrumento pérfuro cortante, pérfuro contundente ou corto contundente, aí nós temos um instrumento de ação complexa ou de ação composta, ok? Então, são esses 6 os instrumentos, tá? Causadores de lesão por meio da ordem mecânica. Então, por meio de energia mecânica, pratica-se uma lesão corporal contra alguém por meio de um instrumento perfurante, cortante, contundente. Ou ainda, maneira composta, pérfuro cortante, pérfuro contundente e corto contundente, ok? Então, esses instrumentos, eles agem o quê? Sobre a vítima. Eles agem sobre o corpo da vítima, eles agem sobre o tecido, eles agem sobre a pele, eles agem sobre o organismo, ok? Por meio do quê? Por meio de pressão e por deslizamento, ok? Por meio de pressão, ou disparo de uma arma de fogo, ou por, lembram, ó, deslizamento, onde nós fazemos o corte, onde nós fazemos as famosas talhas, ok? E ainda podem agir sobre o corpo humano de maneira traumática, ok? Então, nós teremos, por exemplo, um instrumento desse agindo por pressão, né? É o disparo de uma arma de fogo. O projétil vai com uma pressão, né, a atingir o corpo humano. Ou ainda, o fincar de uma faca, pressão, né? E por deslizamento, é um corte, imagine uma navalha, onde você está cortando a pele da vítima, alcançando os tecidos. E traumaticamente? Traumaticamente é quando nós estivermos diante de um instrumento contundente. O que seria um instrumento contundente? O instrumento contundente seria, por exemplo, uma pedra, um pedaço de pau, ok? Mão é contundente, chute é contundente, mordida é contundente, unha, o ato de arranhar é contundente. Então, nas lesões contundentes, nós temos o quê? Nós temos uma ação traumática e totalmente irregular, tá? Sobre o corpo da vítima. Imagine você pegar, então, uma enxada. Enxada é corto, contundente. Você pega uma enxada e parte o rosto da vítima, a face da vítima em 2 partes. Ou seja, trata-se sempre de lesão traumatizante. Então, esses instrumentos irão agir sobre o corpo de que maneira? Por pressão, por deslizamento e de maneira traumática.
traumática. Certinho? Então, essa é uma breve introdução às energias de ordem mecânica e os instrumentos que são utilizados para praticar a lesão diante da ordem mecânica. Então, galerinha, olha só. Vocês desculpem que eu estou tossindo um pouco, tá? Me perdoem, ok? Então, olha só, vamos lá dar continuidade. Então, as lesões, né? Então, as lesões produzidas por determinado instrumento, elas recebem uma denominação, elas recebem um nominho próprio. E as bancas de concurso, elas exigem esse nome. Eles querem que você tenha conhecimento disso. Então, vamos trabalhar isso também. Vamos lá. As lesões, os instrumentos perfurantes, dão causa a uma lesão punctória, ok? Punctória porque ela age sobre o tecido e vai de maneira ininterrupta, ok? Age sobre o tecido e vai até onde é possível de maneira ininterrupta. É uma incisão, ok? Olha só, então, os instrumentos perfurantes dão causa a uma lesão punctória. Os instrumentos cortantes dão causa a uma lesão incisa, ok? Cortante, tá? O primeiro caso, perfura. O segundo, perfurante, como o próprio nome diz, perfura. Os instrumentos cortantes é uma incisão, ok? Agora sim, uma incisão, tá? Então, os instrumentos cortantes dão origem a uma lesão incisa. E os instrumentos contundentes dão origem a uma lesão contusa. Então, olha só. Instrumento perfurante, lesão punctória. Instrumento cortante, lesão incisa. Instrumento contundente, lesão contusa. Essas são as ações simples, lembram? Simples. Agora nós temos a de ordem complexa. Pérfuro cortante, dão origem a lesão pérfuro incisa. Pérfuro contundente, dão origem à lesão pérfuro contusa. E corto contundente, dão origem à lesão corto contusa, tá? Então, esses são os instrumentos utilizados para praticar lesão da ordem mecânica e, respectivamente, as lesões que são provocadas, tá? Então, nós temos os instrumentos utilizados e as lesões provocadas. Instrumentos utilizados, lesões provocadas. Diante disso, diante desse prévio conhecimento, nós vamos agora começar a trabalhar em espécie, cada instrumento e suas particularidades. Em espécie, cada instrumento e suas particularidades. Lembrem. Próxima aula, glossário para vocês de todos os termos técnicos, tá ok? Então, olha só. Lesões produzidas por instrumento perfurante. O instrumento perfurante é muito simples de ser compreendido, tal como os demais, porque o próprio nome já fala para nós, o próprio nome já apresenta esse instrumento para nós, não é mesmo? Instrumento perfurante é aquele capaz o quê? De atravessar por meio da pressão, atravessa a pele, atinge os tecidos. Então, olha só, perfurante, tá? Imagine que eu conseguisse o quê? Perfurar a pele, atravessar aqui e ficar com esta caneta vazada na minha mão. Instrumento perfurante. Então, olha só, compreende toda lesão punctória. Nós já vimos isso. Produzidas por instrumentos perfurantes, que causam perfurações ou furos. Então, instrumento perfurante compreende toda lesão, né, praticada por instrumentos perfurantes que produzem o quê? Produzem perfurações ou furos no corpo humano. O instrumento perfurante, ele tem a sua particularidade. Como que ele se apresenta? Como que o instrumento perfurante se apresenta? Ele se apresenta de forma cilíndrico-cônica, alongados, finos e pontiagudos, tá? Pontiagudos, como agulhas, pregos,
facas e demais instrumentos, tá? E demais instrumentos que tenham essas características. Aqui nós trouxemos alguns exemplos: agulhas, pregos, facas, tá? Todos aqueles que são de forma cilíndrica, alongados, finos e pontiagudos, tá? Em especial, devem ser pontiagudos para que pela pressão, né, possa o quê? Alcançar o corpo humano de modo a lesioná-lo. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns como exemplo, tá? Alguns como exemplo. Nesta figura veio este aqui também, mas olha, este é arredondado, tá? Arredondado. Como é arredondado, nós não vamos considerá-lo como perfurante, tá? Ele é arredondado. Por ser arredondado, ele passa uma ideia para nós de instrumento contundente, tá? Então, este aqui, eu quero muito que você, por gentileza, desconsidere. Mas eu quis manter esse slide por conta deste. Olha aqui a diferença, não é diferente? Este não é perfurante. Esse é perfurante. Olha aqui, ó. Este é perfurante, tá bom? Pontiagudo. Este, mesma coisa, pontiagudo. Essa estrela, nossa, mesma coisa. E este aqui, mesma coisa. Olha aqui, ó. Ele é alongado, tá? Ele é alongado, ok? Ele é alongado. E aqui essa ponta é capaz o quê? Essa ponta ela é capaz de perfurar. Então, esses, pessoal, são exemplos, alguns exemplos de instrumento que perfurante. Mas aí você fala para mim, olha, professora, essa estrela, esse instrumento, esses dois instrumentos, eles são capazes, além de perfurar, de cortar. Muito bem. Quando o instrumento é capaz, além de perfurar, também é capaz de cortar, você está diante do quê? Está diante de um instrumento pérfuro cortante, ok? É um ótimo, esse instrumento e esse são ótimos exemplos. São instrumentos o quê? Pérfuro cortantes. Por quê? Porque eles têm o poder de perfurar e também o poder de cortar. Ou seja, eles agem sob pressão e também agem sob deslizamento, tá? Mas então esses aqui fica para nós esta e esta figura como exemplo o quê? De instrumento perfurante, que age sob pressão sobre o corpo humano. Olha só, esses instrumentos, eles atuam sobre o corpo humano por pressão, né? Força, por pressão das pontas, e quando eles atingem a pele, o que eles fazem? Eles afastam o quê? As fibras do tecido. Eles afastam a fibra do tecido. E agem o quê? Por que é chamado de lesão punctória? Porque age o quê? Age com continuidade, tá? Ele vai agir com continuidade. Vai perfurar e vai continuar, tá? E age com solução de continuidade. Por isso, consideradas feridas punctórias. Então, olha só. A atuação dos instrumentos. Eles atuam sobre o corpo humano por pressão das pontas, com o afastamento das fibras do tecido. Agem com solução de continuidade. Por isso, são as lesões, as feridas, são consideradas o quê? Punctórias, tá? Feridas punctórias. A perícia, galerinha, em todos esses crimes, em todas essas lesões ocasionadas por energia de ordem mecânica, são condutas, são crimes, né? São locais de crime, são cenas de crime a serem averiguadas, a serem estudadas, analisadas por meio de um perito, ok? É necessário, é indispensável o exame de corpo de
delito, sim, é indispensável. O exame de corpo de delito é indispensável para quais crimes? É indispensável para aqueles crimes que deixam vestígio. E esses crimes aqui deixam vestígio. Lesão corporal deixa vestígio? Lógico que deixa. Homicídio deixa? Lógico que deixa. Por quê? Porque são crimes materiais, ok? Então, eles deixam, sim, vestígios. Então, indispensável a realização de exame de corpo de delito. Indispensável. E a perícia, igual eu coloquei aqui, ó, é indispensável, pois trata-se de crime que deixa vestígio. A perícia se ocupará de examinar o quê? As lesões em sua forma, em sua dimensão, em sua quantidade, todas as características possíveis. Sempre que a vítima estiver vestida e os ferimentos primeiro atingirem as vestes para daí o corpo, essas vestes também deverão ser examinadas. Também deverão o quê? Submeter-se a exame de corpo de delito. Essas vestes também deverão ser periciadas. Sim, também deverão ser periciadas, ok? E essa perícia, esses exames, esses laudos, esses autos, que são resultados da perícia, são submetidos a quem? Ao delegado de polícia, na instrução do inquérito policial, ou ao juiz, no acompanhamento, na instrução de um processo penal. É de extrema importância a perícia, ok? Aí aqui nós temos duas figuras, só para ilustrar para vocês, para fins de ilustração, da lesão punctória, ok? Olha aqui, ó, o objeto, o instrumento perfurante, ele entra por meio de pressão, né? Ele invade e vai atingindo o tecido até onde ele consiga alcançar o organismo, tá? Vai atingir o corpo humano. Veja bem, ele segue o quê? Em continuidade. Essa lesão aqui é a nossa lesão punctória, tá? É um exemplo de lesão punctória praticada por um instrumento perfurante. Aqui nós temos o quê? Nós temos um instrumento perfurante e o movimento, ó, age sob pressão. Busca força e a devolve, tá? Então, busca força e a devolve, tá? Então, vem com pressão sobre o corpo humano. Então, são imagens de uma lesão punctória, né? E aqui é a imagem de um instrumento. Temos mais duas imagens aqui para ilustrarmos, tá? Para ilustrarmos traumas realizados por meio de energia mecânica, tá? Com instrumento perfurante. Olha só, traumas, né? Realizados por energia mecânica. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode nesse período assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.